Bom, people, aqui é o Tarcísio e vamos inaugurar um quadro que eu queria fazer há muito tempo, mas eu fiquei bem receoso. Mas eu acho que chegou o momento. No final do vídeo eu falo por que eu acho que chegou o momento. Que é um quadro sobre contação de história. Ah, Tarcísio, mas não é mais RPG solo? Com certeza é. É o seguinte, eu já mostrei todos os meus cadernos de anotação de partidas de RPG que eu faço, que eu escrevo muita coisa. Eu percebi que eu tenho muitos gameplays transcritos em cadernos. Igual esse caderno aqui, eu devo ter uns 5, 6 espalhados. E eu gostaria muito, que eu estou registrando tudo isso, principalmente por conta dos meus filhos. Eu quero ir contando para eles várias aventuras que eu jogo, eu já conto para eles na forma de contação de histórias. Minhas aventuras são super tranquilas, né? E eu quero fazer esse vídeo para ficar registrado, pensando primeiramente nos meus filhos daqui a alguns anos, de colocar eles para assistirem, e para treinar também essa parte da contação de história, usando só o que eu tenho aqui à minha volta, sem preparar nada também, né? Então é como se fosse uma leitura narrativa dos meus gameplays, tá bom? Então é um quadro novo, diferentão aqui no canal. Eu gravo sobre tanta coisa, achei que chegou o momento para isso. E eu vou começar então contando para vocês um caso fantástico, que é uma aventura que eu fiz de Outras Crônicas de Nárnia, que é o RPG que eu fiz baseado em Nárnia, que é um RPG solo de escrita e de memória, de registro de memória. E eu vou contar hoje uma outra crônica de Nárnia que se chama Judite, o Pau-Lama, os Cavalos e os Anões. Judite, o Pau-Lama, os Cavalos e os Anões. Vou começar e vou pegar tudo que está aqui à minha volta. E a minha proposta é essa, eu faço isso na escola, que é contar uma história utilizando os objetos que estão próximos a mim. Eu dei sorte, porque nesse momento tem vários brinquedinhos do meu filho aqui do lado. Mas eu faço isso numa sala de aula que só tem lápis, borracha, caderno, e a criançada gosta muito, então vamos lá. Bom, gente, essa é a história da Judite, Judite Wilbow, né? Essa aqui é a Judite, que era uma menina alegre, bastante curiosa, que adorava aventura, e foi um dia bem tedioso de domingo, que a Judite pensou ter ouvido alguns sons estranhos vindos de um grande quadro que há décadas ficava na parede da sala da casa dela. A Judite, ela ficou bem curiosa com isso, e ela se aproximou daquele quadro, né, e olhou um pouquinho, olhou para o outro, e ela percebeu que ela escutava algumas vozes. No começo era só sussurro. E a Judite se perguntava, o que será que é isso? Até que de repente, algumas luzes começaram a sair desse quadro, de dentro da pintura, e a garota, ela se viu repentinamente, conforme a luz ia crescendo, crescendo, crescendo. Quando diminuiu e os olhos dela se acostumaram, ela viu que ela estava em outro lugar. Um lugar repleto de árvores. Então ela de repente estava no meio das árvores, vários tipos de árvores, e o chão, ele era bem branco, como se fosse neve. Ela percebeu que estava nevando. Então a Judite de repente se viu num ambiente parecido com esse aqui, olha, né? Aqui tudo branco, umas árvores, e logo à frente dela ela viu um castelo. E cadê o meu castelo, né? Ela viu um castelo. O que será que esse castelo tinha de diferente? Era um castelo bem bonito e tinha uma placa escrita numa letra bem bonita, bem rebuscada, e estava escrito o seguinte: Reinado dos Reis, Pedro, Edmundo, Lúcia e Susana. Ela ficou muito maravilhada com tudo. E vocês com certeza sabem onde ela está. Ela foi transportada para Nárnia, que é uma terra mágica que fica em outro mundo, em outro lugar. E ela voltou para uma época em que 4 crianças se tornaram reis e rainhas de Nárnia e cresceram lá e foram responsáveis pelo período mais feliz do continente de Nárnia,
que eram os 6, Pedro e Edmundo e as rainhas Lúcia e Susana. Só que chegando lá, ela só viu essa placa, ela achou bem bonito o castelo, e mal sabia ela que algum tempo depois esse castelo seria dominado por uma feiticeira bem malvada, mas essa história não vai entrar aqui. Mas tinha uma pessoa ali parada do lado dela, né, olhando também a placa, só que essa pessoa não mostrava muito interesse. Ela ficava olhando pela placa e falava, né? E a menina viu e tomou um susto. Uou! E ele falou, você não precisa se assustar comigo, numa voz bem modorrenta, numa voz bem lenta, como se fosse um professor daqueles bem chatos, que só ficam falando sempre no mesmo tom, né? E a Lúcia pensou, nossa, ela pensou, parece aqueles professores mais chatos, mas eu tenho só professores legais, né? E ela percebeu que esse homem que estava lá parado, ele tinha algumas diferenças. Ele tinha, primeiro, a pele um pouco esverdeada. O cabelo parecia palha de milho crescendo aqui para o lado. Ele usava um chapéu branco bem grande. Todas as roupas dele eram verdes, né? E ele tinha nas mãos, pareciam umas membranas, e ele lembrava muito um sapo. E ele falou, o que está olhando, menina? Meu nome é Sombreado, e eu sou um Paulama. E a Judite perguntou, Paulama? O que é um Paulama? Ora, você sabe muito bem o que é um Paulama. Não, não sei não, eu nem sei onde estou. Aí ele falou, você está em Nárnia. E eu estou pesquisando, deixe-me pesquisar. E aí ele ficou de novo olhando em volta como se ele estivesse fazendo várias coisas, várias pesquisas extremamente interessantes. E a Judite ficou olhando um pouquinho, intrigada por aquele homem, rodava em volta e ele parecia nem notar. Até que ela percebeu que aqui do lado do Paulama tinha um cavalo, né? E ela chegou perto do cavalo, era um cavalo bonito, de pelos negros, e ela chegou bem pertinho, e quando chegou bem pertinho, o cavalo falou, ei menina, e ela tomou um susto, um cavalo falante. Ela não sabia que em Nárnia os animais falam, e esse cavalo, ele era, além de um típico narniano, um cidadão de Nárnia, ele era um cavalo especial, e o nome desse cavalo era John Macaulay. Esse era o John, né, o John Macaulay. E o Paulama olhou aquilo, né, e falou, ah, menina, vejo que você conheceu John Macaulay, agora eu posso ir embora. E começa a sair sem falar nada. E a Judite ficou pensando, como assim? E aí a Judite foi lá junto, né, foi atrás do Paulama para tentar pegar. Ele ainda fez uma pergunta, mas como assim? Qual que é o seu nome? Sombreado, né? Como assim, Sombreado? Você vai deixar o cavalo aqui? Aí o Paulama contou. E agora vamos virar a página aqui. Né? Aí o Paulama contou que ele teve uma visão. E nessa visão, um grande leão apareceu no sonho dele. Era um leão bonito, falante, que era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Aslan. O criador de todas aquelas terras. O criador daquele mundo. E de muitos outros. E esse leão, nesse sonho do Paulama, mostrou as visões de um castelo, esse castelo em que eles estão agora, né? E nesse castelo havia um cavalo. E aí o Paulama, ele procurou esse castelo, ele já estava peregrinando, como ele fala, e encontrou o cavalo ali parado e começou a conversar com o cavalo, e descobriu que esse cavalo, na verdade, ele havia se perdido ao longo de uma viagem, e ele precisava voltar para a terra dele, que era a Terra das Fadas. E aí a Judite perguntou, mas existem fadas aqui? E o Paulama falou, sim, Judite. Aí ela perguntou, como você sabe que meu nome é Judite? E o Paulama falou, o leão me contou. E aí o Paulama continuou falando, existem fadas em Nárnia, mas não na Terra das Fadas. Na Terra das Fadas existem anões. E não me pergunte por que se chama Terra das Fadas. E aí o Paulama continuou contando que o leão falou, nesse castelo, quando você encontrar o cavalo, vai aparecer uma menina chamada Judite.
e você vai falar para essa menina levar esse cavalo até a Vila das Fadas em segurança, que é o lugar dele. E assim foi que eles se conheceram. O Paulama, embora ele não demonstrasse, ele nunca era capaz de sorrir, ele gostou muito da Judite. E ele então tirou uma pedra do bolso, uma pedra verde, muito bonita. Né? Deixa eu ver se eu acho uma pedra. Não achei uma pedra verde, mas vamos transformar numa pedra amarela. Uma pedra amarela, muito bonita. E entregou para Judite. E falou: Judite, fique com esse medalhão, ele é mágico. Toda vez que você sentir em perigo, você vai segurá-lo com força e pensar em mim. E de alguma forma virá uma ajuda para você. E aí ela guardou no bolso. O Paulão ainda falou: olha, é só seguir na trilha pela floresta. Né? Mesmo com a neve, a trilha continua. E a Judite, então, por mais estranho que fosse a situação, ela ficou muito feliz porque ela gostava de uma aventura. Há poucos minutos atrás ela estava na casa dela, sem nada para fazer, era um domingo bem chato, e agora ela estava em Nárnia, já tinha conversado com o Paulama, estava num castelo lindo e iria se aventurar junto com um cavalo falante. E aí ela começa a seguir as instruções do Paulama. Está bem frio, mas por sorte ela estava bem agasalhada. Também era frio antes dela ser teletransportada ou transportada. E aí eles começam a caminhar pela floresta, uma floresta linda. Apesar da neve, as folhas das árvores são bem verdes e criam um ambiente muito bonito, né? Como se fossem árvores em um fundo branco, criando um efeito muito belo. E eles continuavam caminhando por esse local lindíssimo, uma trilha que era bem fácil de seguir, até que de repente eles veem um vulto passando entre as árvores. Então, um vulto passava e eles começaram a ficar bem assustados e preocupados. O que eram? Eram lobos cinzentos, mas não lobos comuns como os que a Judite tinha visto em documentários, na TV. Eram lobos enormes, cerca de 2 vezes o tamanho de um lobo comum. E o que mais chamou a atenção da Judite, mas que não era surpresa nenhuma, ela escutava eles sussurrarem entre eles. E aí Judite teve uma ideia. Ela sentiu que aqueles lobos não estavam bem intencionados. Alguma coisa dizia para ela. Porque se eles estivessem, eles teriam se apresentado e não se escondendo entre as sombras das árvores no meio dessa paisagem invernal. E aí ela conversou com o John McCollum. Né? John, você viu os vultos? Oh, sim, menina, eu vi. São lobos cinzentos. Eles têm fama de raptarem animais e levarem para algum lugar que ninguém sabe. Eu tenho muito medo desses lobos. E aí ela fala: vamos despistá-los. E aí eles começam a andar fora da trilha, por entre algumas árvores, e chegam atrás de uma pedra bem grande que estava lá. E a Judite, ela pega então uma pedra que ela achou e tacou bem para frente, tentando chamar a atenção dos lobos. E aí eles veem os lobos se dirigirem até o lugar onde a pedra caiu, e nesses poucos segundos a Judite e o cavalo, eles procuram uma outra trilha na floresta dentro, e se embrenham num lugar em que as árvores são mais densas e tem mais vegetação. E dessa forma eles conseguem espantar os lobos. Mas tanta ação, tanta coisa deixou a Judite com sono. Com muito sono. Ela não estava acostumada, ela não sabia que se aventurar dava tanta canseira, e olha que a aventura ainda estava no começo. Então ela decide se encostar, né? Ela deita um pouquinho e fala: John, eu vou dormir um pouquinho aqui. Tinha uma pedra ali que não estava coberta por neve e estava bem aconchegante, e ela deitou e tirou um cochilozinho.
E o John ficou ali do lado. Passaram-se alguns minutos e ela acorda assustada. Ela olha em volta, ela teve um sonho, e nesse sonho um leão aparecia para ela e falava alguma coisa. Ela faz bastante força, mas ela não consegue lembrar o que será que o leão falou, e ela sabia que era algo importante. A única coisa que ela lembrava era de ter visto o rosto de uma mulher nesses sonhos. Em algum lugar, o lugar ela não lembrava. E ela ficou muito tempo tentando lembrar e não conseguiu. Por fim, ela se deu conta de que o John McCollin, o cavalo, havia desaparecido. Ela procura um pouco em silêncio, até que por fim ela só vê como única opção chamá-lo. John! John! Sr. McCollin! Sr. McCollin! E continua chamando ainda em volta. Ela olha no chão para ver e não tem rastros nem pegadas, o que é muito estranho porque não estava nevando a ponto de encobrir pegadas que tenham sido feitas, e o cavalo ele teve que ir para algum lugar, mas não havia pegadas nem rastro de nada. E ela começa a ir cada vez mais longe. E ela chega num lugar já bem longe, nenhum sinal dos lobos, em que ela começa a escutar sons de conversa e sons de cavalo, como se estivessem fazendo alguns barulhos típicos de cavalo. Ela vai até esse som vai ficando cada vez mais próximo, até que ela chega numa clareira. Uma clareira é um espaço no meio de uma floresta que não tem tantas árvores ou árvore nenhuma, e as pessoas podem se reunir para conversar, para descansar. Quando ela olha, ela toma um susto. Ela vê o John McCollin ali, parecendo bem, conversando, né? E aí ela desvia o olho do John McCollin e ela vê um cavalo alado, né? Um cavalo com duas asas bem grandes. Muito parecido com o John, e os dois estavam conversando, né? E o John se referia: Senhor Magnus, mas eu não sei se eu devo fazer isso. E o Magnus falava: ora, todo o reino de Beira Feliz precisa de você, as montanhas precisam de cavalos como você, todos os outros Pégasos aceitaram a sua vinda até lá, por favor venha comigo. E aí ela ficou totalmente deslumbrada por esse cavalo alado, que além de ter asas, que por si só já era uma coisa que chamava muita atenção, ele tinha um porte elegante, um porte antigo e real, como se ele fosse um nobre cheio de imponência, mas não era uma imponência agressiva, né? Era uma nobreza que emanava uma aura boa. E aí a Judith se sentiu confiante o suficiente para aparecer no meio dessa cena. Então estava ali o cavalo, né? Aqui algumas árvores, fora da clareira, e aqui apareceu a Judith. Então essa era a cena que estava, né? E a Judith falou: John McCollin, eu fiquei preocupado com você. E aí o Magno ele olha assustado e fala: uma filha de Eva, quem diria? Mas ele, apesar de se surpreender, ele logo volta à postura dele, que é bem receosa. Aí ele vira para o John McCollin, o cavalo, e fala: você estava com essa menina? E o John fala: eu estava sim, ela é muito boazinha, ela é muito bacana. E aí eles começam a conversar. A Judith, completamente hipnotizada pela beleza do Magnum. Magnum II ele se apresenta, filho do rei Magnum I, que governou nas Montanhas Azuis, no grande reino de Beira Feliz. E ele descobre que o Magnum está tentando convencer o John, o cavalo John, a ir morar com ele no reino, na Montanha Azul. A Judith, a princípio, ela fica bem desesperada, porque ela foi trazida para aquele mundo, pelo menos é isso que ela acha, para conduzir o cavalo até a Vila das Fadas e entregá-la para os anões. E agora ela vê que pode ser que
o cavalo não queira ir, ela nunca tinha pensado nessa possibilidade. E de fato, ela tenta argumentar, ela fala sobre o fato do leão ter aparecido para o Paulama, dela ter aparecido justo naquele momento, mas não teve jeito. O cavalo decide ir com o Pégaso. E aí o Pégaso, ele coloca um cordão no pescoço do Jon, e o Jon começa a flutuar. E o Magnus fala, é só um item mágico para aqueles que não possuem asas como nós. E aí eles fazem uma despedida com a Judite e partem rumo aos céus. E a Judite entende como o Jon conseguiu não deixar rastros, né? Porque na verdade desde o primeiro desaparecimento dele, ele foi voando. E a Judite para, mão na cintura e fala, e agora? Bom, gente, é isso. Eu tô bem enferrujado com contação de história, tá bom? Essa daqui já é pensado mais na história mesmo de contar, né? No sentido assim, de estar mais preocupado com a história do que com os objetos, mas aos poucos eu vou introduzindo mais coisas. Eu quero fazer pelo menos um vídeo desse por mês, ou um a cada 2 meses, né? Essa semana eu ainda vou lançar porque tem a parte 2, e tudo que eu falei aqui, tudo exatamente sem tirar nem pôr, foi uma aventura que eu fiz desse meu jogo, Outras Crônicas de Nárnia, né? E o que me motivou a fazer isso foi que esses dias eu vou estar bem isolado, porque eu estou com os sintomas do Covid e estou numa quarentena meio forçada desde ontem, né? Então eu vou ter que passar alguns dias em casa. E vai ser uma das formas que eu vou abstrair a cabeça para não ficar pensando nada ruim, né? Sempre temos que pensar coisas boas e isso me ajuda muito, tá bom? A gente se vê na parte 2 de Outras Crônicas de Nárnia. Como será que a Judite vai lidar com isso? Ela foi transportada para Nárnia para cuidar desse cavalo. O cavalo decidiu ir embora. E agora?